Bom, começando mais um vídeo aqui no meu canal e dessa vez é um vídeo sobre o resumo da lição dos adolescentes. O título dessa semana é Orgulho e Preconceito, é a lição 5. E no sábado, dia 25 de abril, ele nos conta um pouco do que vai se tratar a lição durante a semana. A lição dessa semana foi sobre Jonas. Aí você entende o motivo do título Orgulho e Preconceito. Jonas, além de orgulhoso e preconceituoso, ele tinha um certo medo quando Deus o chamou para ir pregar para a cidade de Nínive. Jonas tinha medo e também se sentia meio orgulhoso e não queria pregar para uma cidade que não seguia as ordens de Deus e que não era uma cidade boa aos olhos do Senhor. O resto da história você já deve conhecer, mas eu vou contar aqui para você como foi. Jonas decidiu que não queria ir a Nínive. E quando chegou ao porto, pediu uma viagem de barco para outro lugar e não para Nínive. Você já deve saber que Deus sabe todas as coisas, inclusive ele não gostou nada dessa atitude. Quando Deus viu o que Jonas tinha feito, ele logo começou uma tempestade no mar, justamente no local onde estava Jonas e o seu barco. Lá no barco rolaram algumas histórias, algumas teorias, até que tiraram sortes e a sorte caiu em Jonas. Jonas estava dormindo e logo saiu de lá e foi jogado ao mar. E aí você deve imaginar o que aconteceu com ele quando foi jogado ao mar. Obviamente ele se afogou porque ele estava em mar aberto e com uma grande tempestade. Mas não, Deus já sabia o que ele queria fazer. Deus enviou um grande peixe, que até hoje não se sabe se foi um tubarão, ou talvez uma baleia, ou um peixe mesmo. A gente não tem conhecimento do que é, mas sabemos que é um grande peixe. Deus enviou esse peixe para que engolisse Jonas, mas não matasse e não fizesse nenhum mal com Jonas. Jonas sobreviveu alguns dias dentro da barriga do peixe até que foi vomitado e jogado para fora em uma praia. De lá, Jonas percebeu o erro que ele tinha cometido e logo foi a caminho de Nínive pregar. Mas aí você pensa, por que Deus escolheu um homem desse tipo, preconceituoso, orgulhoso, para pregar para uma cidade tão má? Pregar para uma cidade que tinha uma fama tão ruim? As respostas você pode encontrar na lição, então se você não tem, já consegue adquirir pelo site da CPB, e se você tem, vá logo estudar, porque é muito interessante a lição. Sem demorar muito para o vídeo não ficar muito longo, vamos para os quadros da semana. O texto-chave diz assim: Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes. Jonas 4:2. A introdução eu meio que já falei para vocês do que se trata. No domingo ele também conta um pouco mais sobre a história. E na terça-feira tem o Você Sabia. Aqui no Você Sabia eu vou contar algumas das várias curiosidades que tem aí na sua lição. A primeira foi: Nínive se situava entre o leste e a oeste, com o mar Mediterrâneo de um lado e o Oceano Índico do outro. Comerciantes viajavam livremente em ambas as direções, trazendo novidades, conhecimento e prosperidade a Nínive. Era considerada uma cidade muito ímpia. Por séculos os israelitas tremeram em suas bases quando se mencionava Nínive e o Império Assírio, incluindo um mergulhador cheio de razão que pode ter sido o evangelista mais bem-sucedido da história. A segunda curiosidade diz assim: a cidade de Nínive estava localizada próxima à atual cidade de Mossul, no Iraque. Antigamente foi capital do Império Assírio. E aqui na quarta tem os versos de impacto. Se você ainda não leu, vá logo ler os versos de impacto, que são Oséias 11, 8 e 9, Mateus 12, 41 e Lucas 10, 27. Na quinta-feira tem a sessão flash que diz assim: Nínive era um centro de crime e maldade. Mesmo assim, Nínive não estava totalmente entregue ao mal. Nessa cidade havia muitas pessoas que estavam à procura de alguma coisa melhor. Se tivessem a oportunidade de conhecer o Deus vivo, abandonariam suas obras más. Assim, Deus se revelou a elas de maneira inconfundível, a fim de levá-las ao arrependimento.
Os Ungidos, página 120. E na sexta-feira, o dia de amanhã, que também é feriado, aproveite seu feriado para estudar a lição e aumentar sua comunhão com Deus. Na sessão Com Outros Olhos, diz: sentir pena de si mesmo é o nosso pior inimigo, e se nos rendermos a ele, nunca poderemos fazer algo sábio neste mundo. Helen Keller. Muitas pessoas se arrependem de seus pecados, agradecendo a Deus por eles não serem tão graves quanto os de seus vizinhos. Josh Billings. Deus, tenha misericórdia dos meus inimigos, porque eu não tenho. George Patton. E a leitura da semana é Os Ungidos, capítulo 22. É sempre bom você ler a leitura da semana, que inclusive no quiz, se a sua escola sabatina não tem, fale com seu professor, que é sempre disponibilizado pela sua associação, um quiz que é muito interessante e divertido de fazer. No quiz sempre tem algumas perguntas que dizem a respeito de uma coisa que se tratou no livro. Então, para você tirar uma nota boa, é importante que leia o livro. E se você não tem o livro Os Ungidos, é a mesma coisa de sempre. Você pode ir no site da CPB e adquiri-lo. E, inclusive, se você tem Android, no iOS eu não sei como funciona, vai na Play Store e procure a seção de livros. Se eu não me engano, Os Ungidos está lá e de graça. Então, se você não tem, não perde tempo e vá logo adquirir ou baixar o e-book deste livro. E se você é adulto, caiu nesse livro, não tem filho adolescente e está pensando em ver um resumo aí na internet sobre a lição dos adultos, acesse o canal do Michelson Borges. Lá ele vai postar mais ou menos no mesmo horário que eu, toda quinta-feira, o resumo da lição dos adultos. Então corre lá para ver, que eu acredito que ele já tenha até lançado nesse horário. E se ele ainda não lançou, espera um tempinho que logo logo ele vai lançar o vídeo lá sobre o resumo da lição dos adultos. Valeu? Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, deixa o like e também ativa o sininho das notificações para que você não perca nenhum vídeo novo aqui do canal. Valeu?